Bom, antes de irmos ao Porto, ou seja, eu tenho aqui uma pergunta para si. Pergunta que isto é assim, de $1 milhão? Não é de $1 milhão. É pedindo-lhe aí ajuda. O juiz que devia julgar o recurso do caso em que o Porto foi condenado nos e-mails do Benfica, pediu escusa, sim, dizendo que era demasiado benfiquista para... não se sentia confortável. Sim. Isto tem que ser visto caso a caso e é só a consciência de cada um que releva aqui? É a consciência de cada um. Eu acho que, pelo menos eu li a fundamentação dele para pedir para não julgar esta questão, e acho que ele que teve muito bom senso. E porquê? Porque hoje nós vivemos neste mundo em que tudo se sabe, e se ele, por exemplo, não tivesse feito, não era pôr em causa a sua imparcialidade, a sua independência, era capaz depois de ser acusado de ser aguiador, pronto. Eu pessoalmente, por exemplo, já fiz isso, não em relação ao Sporting, não, por acaso até vou aproveitar para contar uma história que o próprio Zé Dias Ferreira assistiu e participou, porque era advogado. Eu era juiz no Tribunal de Trabalho e deu entrada no meu juízo uma ação do Fernando Mendes, grande capitão, já falecido infelizmente, contra o Sporting. Porque na altura o Fernando Mendes, a questão era interessante. Fernando Mendes, as coisas não estiveram a correr bem enquanto ele era treinador do Sporting, ele pôs o lugar à disposição e o Sporting mandou-o embora. Portanto, ele entendia que este pôr o lugar à disposição não era para ser despedido. Não era pedido de demissão. Não era pedido de demissão e tal. E discutia-se isso. E eu lembro de ter entrado na sala de julgamento. Isso foi depois dele ter sido campeão? Sim. Em 80, não é? Sim, por aí. Eu entrei na sala... Não, 80, mas ele depois pega na equipa e mais tarde. Claro que isto não é como este juiz. Mas isto foi outra coisa que eu, particularmente, eu cheguei à sala de audiências, estava o Dias Ferreira e estava o advogado do Fernando Mendes, e eu disse, olha, eu não vou fazer este julgamento. E ficou tudo a olhar para mim. Cheguem a acordo, foi? Não vou fazer por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, o autor desta ação, o Sr. Fernando Mendes, foi o meu pai que o foi buscar para o Sporting. E ele jogava a bola no corredor de minha casa comigo, eu era pequenito, e deu-me pontapés na bola, eu com ele, e tal, e tal. E por outro lado, eu também sou sócio de Sporting e, portanto, não me sinto à vontade para fazer este julgamento e tal. Bem. Claro que chegaram a acordo e o Fernando Mendes depois já não me reconhecia, obviamente. Depois, a partir daí, passámos a dar tudo. Mas, ou seja, isto está na consciência de cada um. Está. Porque o juiz que teve o processo em primeira instância, assumidamente portista, sentia-se confortável, não tinha problema nenhum de imparcialidade para julgar. Mas portanto, não é só dentro de cada um, não é? Não, mas... A resposta só está dentro de cada um e cada um é que sabe a resposta que tem que dar. Zé Manel, eu também participei há muitos anos na Comissão Arbitral da Liga. Claro que isso a mim não bolia comigo, havia outros juízes do Sporting, e foi um diferente que foi dirimido também particularmente, no caso de Paulo Sousa, em que eu, sportinguista, juntamente com outros sportinguistas que faziam parte da Comissão Arbitral da Liga, tínhamos uma posição que era contra o clube. Mas isso não tem nada a ver. Agora, eu percebo alguma incomodidade deste meu colega, e acho que, por um lado, ele não se sentia à vontade para julgar isto. E preferia não julgar porque era aguiador e sentiu o Benfica de uma forma muito intensa e tal. É a mesma coisa que se houvesse uma ação muito importante. Eu também, repare... E que depois há um pormenor que não sei se... É preciso parecer. Leu a alegação dele. Li. E há um ponto na alegação dele também muito interessante. O que é demonstrativo de caráter. E que tem a ver com isto. E que eu acho que se calhar foi esse o clique... Mas é um problema de consciência, como diz o Zé. Sim, como diz o Zé. Se calhar foi o clique que o fez tomar aquela decisão. Que é ele quando diz que o sorteio, 8 dias após o sorteio, ele recebe um convite do Benfica um convite, para aquilo que é suposto serem viagens a sócios mais antigos, para ir ao Seixal. E, portanto, perante esse sinal... Isso está-se a verificar, já 2 ou 3 amigos meus já foram nessas circunstâncias. Mas é sinal de caráter, porque ele percebeu que aquele podia ser o ponto que prejudicasse o próprio clube e não quis fazê-lo. É a minha leitura. Eu também li as alegações. Não deixa ser curioso, é que ontem, apesar de estar com muito sono, fiz o zapping que faço aí antes de me deitarem, e numa televisão, dessas que estão sempre com esses programas todos catitas,
um ou dois comentadores disseram o seguinte: pois ele fez muito bem. O Benfica é que já estava. Isto é inacreditável. Isto é inacreditável. Não, eu acho que ele fez isso para evitar exatamente esse tipo de... Olha, mais uma razão para fazer. António, eu tive uma vez, tive que intentar uma ação, eu pessoalmente, contra uma determinada seguradora. Não foi uma seguradora, foi contra o Fundo de Garantia Automóvel, porque violaram princípios básicos. E digo-vos o seguinte: desde esse dia, nunca declarei-me sempre impedido para julgar toda e qualquer ação no Palácio da Justiça em que o Fundo de Garantia Automóvel fosse parte. Porque eu não me sentia... Fiquei com uma raiva tão grande. Não me sentia... Não me sentia imparcial para julgar. Subconscientemente, não é? Não, porque a má-fé foi de tal modo evidente no meu caso concreto que eu fiquei realmente muito ferido. Mas o Sérgio é uma pessoa de bem, porque se não fosse uma pessoa de bem, pensava assim, à volta cá te espero. Mas isso, como o Zé Manel disse, é um problema de consciência de cada um. Eu tenho grandes amigos juízes, uns são do Benfica, outros são do Sporting, que não lhes caem os parentes da lama por julgar a ação. Olha, por exemplo, sou muito amigo do Ricardo Cardoso, que o grande benfiquista, por exemplo, que não se coibiu, obviamente, nosso comum amigo, de julgar o Vale Azevedo. Pronto, por exemplo. Mas ele é um benfiquista, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, isso é... Bom, vamos agora falar um bocadinho de Futebol Clube do Porto. Perdeu com o Sporting Braga no Dragão. Um resultado penalizador para o Porto, que também no Dragão perdeu, e recorde-se este ano a possibilidade de ganhar algumas dezenas de milhões de euros num jogo provavelmente dos mais dramáticos para a história recente do Porto, com o Krasnodar. António, Vítor Serpa escrevia que este Porto entra em campo já muito estressado, foi o termo que ele usou. É uma bela imagem. Muito tolhido assim na sua iniciativa. É uma bela... O Vítor tocou em vários pontos e resumiu muito bem a situação. Eu acrescentava-lhe só, em vez do estressado, se calhar angustiado mesmo. E o angustiado tem uma razão. Ou tem a ver um bocado com isto que eu vou dizer, que é analisar já o que aconteceu na sexta-feira ao Futebol Clube do Porto, perspectivando. E mais do que o Futebol Clube do Porto ter perdido o campeonato na sexta-feira, e eu, independentemente daquilo que o Luís Filipe Vieira já tentou fazer... Não tem um ponto sem disputa. Sim, mas eu acho que o Futebol Clube do Porto perdeu ali o campeonato. Os 7-3 dependem do Porto, ou podem depender do Porto. Não, atenção, vamos analisar assim. 3,5. Sim, mas não é só isso. Eu já lá vou. Em relação a isto, quando eu digo que o Futebol Clube do Porto perdeu ali o campeonato, tem a ver com uma questão, que é: o ano passado o Benfica estava a 7 pontos. Sim. É verdade que o Benfica estava... no final da primeira volta. Sim, mas chegou a estar a 7. Não, chegou a estar a 7. 7, exatamente. Sim. Só que nessa altura o Futebol Clube do Porto tinha uma circunstância que hoje não tem, que era não ter como adversário um Benfica com a força do Benfica e com a pujança do Benfica, que nós já aqui falámos. E é só nessa perspectiva que eu digo que o campeonato está perdido. Mas mais do que o campeonato perdido, o que eu acho que começou a perder-se ainda mais foi o futuro do Sérgio Conceição. E o futuro do Sérgio... E isso aí, quando eu digo isto, tem a ver com uma questão. O Etzfeld, que não é propriamente um perdedor na história do futebol, antes pelo contrário, tinha uma frase que caracteriza a sina de um treinador. Ele dizia que só o sucesso é que me salva, a mim ou a qualquer treinador. Não é nem o meu afinco, nem a minha aptidão psicológica, nem o meu espírito, nem a minha argúcia tática. Eu só tenho argumentos quando ganho, sobretudo quando sou treinador de um clube grande. E está tudo dito aqui. Portanto, perante este cenário, acho importante vencer a Taça da Liga, não? Também. Eu não sei se chega, mas isso é o mínimo. Não, mas o contrário é que é preocupante para qualquer um dos dois, para o Sporting e para o Porto. E, portanto, o que acontece é que o Sérgio Conceição, quando eu digo que começou a perder o seu futuro porque esta sina do Etzfeld percebeu-se logo no comentário rápido de um senhor chamado Fernando Madureira. Quando o líder da claque do Futebol Clube do Porto vem dizer que intocável no Futebol Clube do Porto só Pinto da Costa,
está obviamente a marcar uma posição e está a ir para além daquilo. Houve outra vez mosquitos por cordas com a claque. Pois, de certeza absoluta. E, portanto, é neste sentido que eu acho que começou a perder o seu futuro. Porquê? Porque é exatamente como diz o Etzfeld. Só os resultados. Mas estes jogadores têm. podem... É assim, eu passei por isso já. Havia alturas em que a equipa entrava em campo feliz. Porque ia jogar, vamos jogar e vamos ganhar. Assim, e entrávamos. E havia alturas em que entrávamos em campo angustiados. Mas é mesmo angustiado, é a mesma a expressão. A expressão jogo com o Varzinho e tu que jogastes a esse nível, sabes que a esse nível não há nada mais angustiante do que o jogador entrar angustiado. Pois, não. É terrível. Epá, Mas também não se podem falhar 2 penaltis. não, mas não é só. Mas o falhanço dos 2 penaltis tem a ver, se calhar, com isto. Não sei. Porque é que não é só falhar 2 penaltis. Embora o Braga não é só falhar 2 penaltis. O Futebol Clube do Porto sofre 2 golos. Eu vi. Sofre 2 golos na sequência de pontapés de cantos. E nos cantos que marcou, não tem um remate perigoso. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa que é o Futebol Clube do Porto ter perdido 2 pontos fundamentais do seu jogo e da sua ideia de jogo. Onde é que o Futebol Clube do Porto até agora tinha uma força que não tinha perdido? Antes, pelo contrário. Lances de bola parada. Dali foram exatamente... Mas o Pepe faz falta neste momento. Faz muita falta. Faz. Mas, agora, o que eu queria dizer, quando eu digo que não acredito no campeonato de ganho, já para passar a bola. Ainda não. No campeonato, quando eu acredito no campeonato perdido pelo Futebol Clube do Porto, tem a ver com outra coisa. É que, e se calhar isto também reflete alguma injustiça ou alguma crueldade em relação ao modo como já se está a tratar o Sérgio Conceição e como depois se vai tratar, que é indiscutível. Este Futebol Clube do Porto hoje é um Futebol Clube do Porto claramente pior do que era o Futebol Clube do Porto que foi campeão com o Sérgio Conceição e pior do que o Futebol Clube do Porto que perdeu um campeonato. É muito irregular. Não, é pior porque tem piores jogadores. É essa a questão, porque agora, pode haver aqui, eu isso aí admito, alguma responsabilidade do Sérgio Conceição, porque o Sérgio Conceição, que noutras circunstâncias, com outros jogadores e com outros... Mas é impossível falar disto sem lembrar que o Porto está sob a intervenção da UEFA. Já há vários anos. Está limitado e antes não estava. Sim, mas depois há também uma questão. Mas também há uma questão. Há um Futebol Clube do Porto a perder o melhor de si do ponto de vista do trabalho de bastidores, e quando eu digo bastidores não tem nada de pejorativo, porque este Futebol Clube do Porto, que já perdeu, ou que perdeu o ano passado, 50 milhões em jogadores que não conseguiu convencer a renovar e que saíram a custo zero, arrisca mais uma vez vir a perder 100 milhões. Porque há vários agora. E portanto, o Alex Telles é uma dessas. Eu acho que há aqui 15 segundos. Eu acho que há aqui uma circunstância que não pode. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu, como sou um pessimista, sou um pessimista, não é, em termos de futebol. Quando o Benfica está atrás de 7 pontos, para mim são 7 pontos. Quando está à frente, faça a escala de redução, quando a vitória eram 2 pontos. E neste momento o Benfica tem 3,5 pontos à frente do Porto. Parece-me já bastante menos, não é? E qualquer jogo agora é difícil. Por exemplo, o Benfica vai jogar agora contra o Passos Ferreira, não é? Num relevado que pode trazer muitos problemas. Mas esse será tema da nossa tribuna de honra para a próxima semana. Para já o relógio está a dizer-nos que ficamos por aqui. Muito obrigado, foi um prazer. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Tenham uma boa semana.